Muitos o chamam de satélite, mas ninguém sabe exatamente o que ele é. É apenas um objeto negro gigantesco que circunda a Terra há décadas e supostamente envia mensagens cifradas para a humanidade. Pelo menos é nisso que acreditam os teóricos. Do que estamos falando? Estamos nos referindo ao Black Knight, ou Cavaleiro Negro, um objeto espacial que orbita ao redor da Terra e que não foi enviado para lá por nós. No dia 27 de março de 2017, o site Mail Online publicou uma matéria sobre um dos assuntos mais misteriosos que move as teorias da conspiração envolvendo alienígenas: o satélite Cavaleiro Negro, ou Black Knight em inglês. A notícia foi publicada com uma manchete que dizia: um satélite negro criado há mais de 12 mil anos para espionar humanos foi abatido por soldados de elite dos Illuminatis, afirmam caçadores de OVNIs. Tem manchete mais enigmática e ao mesmo tempo absurda do que essa? Com essa suposição, toda a teoria da conspiração em torno da existência do Cavaleiro Negro ressurgiu e foi alvo de extensas discussões dentro e fora da comunidade especializada em estudar os objetos voadores não identificados. A comunidade ufológica realmente acredita que o objeto exista. Na verdade, acreditam que esse item supostamente extraterrestre exista há mais de 120 anos. De acordo com eles, o Cavaleiro Negro está na órbita quase polar da Terra, apesar de recorrerem a evidências díspares para comprovar isso. No entanto, essas supostas evidências juntas fazem as pessoas desconfiarem de possíveis encobrimentos da NASA e do governo americano, que poderiam estar escondendo de nós o contato com alienígenas. Mas antes de assistir ao vídeo de hoje e ter um pouco mais de explicação sobre o assunto, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar nosso trabalho. O espaço é a última fronteira para estudar o estado de saúde do planeta e a respectiva evolução dos seres humanos de maneira geral. Para ajudar nesse trabalho de observações e pesquisa, temos os funcionais satélites. Os satélites são, sem dúvida, a ferramenta mais precisa para responder a perguntas fundamentais relacionadas com o clima, os oceanos, a atmosfera e o interior da Terra. Porém, existe um suposto satélite que é completamente diferente do que conhecemos. Um satélite que talvez não seja mesmo um satélite. Na verdade, ninguém sabe o que ele é. Claro que esse misterioso objeto tem relação com seres alienígenas. E uma das teses que move a humanidade é a existência de vida fora da Terra. Algo que procuramos já por muito tempo. Esse assunto sempre rende diversas discussões e teorias que se divergem entre os céticos e os que acreditam que há algo lá fora. Algumas teorias da conspiração são totalmente absurdas por exigirem que grupos enormes de políticos e autoridades trabalhem em coordenação para esconder e fazer algo. Seria como se houvesse todo um plano escondido para manter uma informação oculta, escondida do mundo. Geralmente, essas histórias são sempre teorias, como dissemos, e não passam de exageros contados por terceiros, uma história inventada. Temos muitos exemplos disso na história da humanidade, principalmente envolvendo guerras políticas disputadas na justiça. No entanto, toda a história por trás do Cavaleiro Negro, ou do Black Knight em inglês, é diferente desses casos teóricos. Algo diferente das histórias mal contadas que vemos por aí. Exatamente por tudo que o envolve, o caso do Black Knight é uma das histórias preferidas dos grupos de teóricos da conspiração que acreditam em seres inteligentes extraterrestres. Além disso, essa é uma das histórias com mais chances de ser verdadeira. Muitos o chamam de satélite, mas ninguém sabe exatamente o que ele é. É apenas um objeto negro gigantesco que circunda a Terra há décadas e, supostamente, envia mensagens cifradas para a humanidade. Pelo menos é nisso que acreditam os teóricos.
O primeiro relato documentado de avistamento desse objeto misterioso que ronda pela Terra é do ano de 1954. Na época, o astrônomo Lincoln LaPaz, da Universidade do Novo México, afirmou ter visto algo muito grande e extenso no espaço, mas que ele não sabia explicar. É importante deixar claro que na década de 1950, o homem ainda não possuía tecnologia avançada o suficiente para enviar objetos artificiais para o espaço. Por isso, aquilo definitivamente não havia sido enviado pela raça humana. No entanto, diferente do que a mídia em geral esperava, quando foi questionado, LaPaz negou o avistamento completamente. Logo depois, seu associado Clyde Tombaugh fez o mesmo. Estranho, né? Foi por essa época que muitos começaram a suspeitar que havia algo errado ali e chutaram que altos escalões do governo exigiram o silêncio da dupla, os ameaçando para que não falassem sobre o misterioso objeto negro que foi visto. Um ano depois de tudo isso, o major aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais Donald Keyhoe disse ter detectado algo definitivamente sobrenatural nos céus dos Estados Unidos. Mas o major aposentado encontrou isso em 1955 e o Sputnik 1 só seria lançado em 1957. A lenda ganharia corpo tempos depois, em 1960, quando a revista Time afirmou que um grande objeto escuro, circundando a rota polar ártica, havia sido localizado. Na época, acharam que se tratava de um satélite espião militar soviético. Mas os satélites da época só circundavam a linha do Equador. Outra possibilidade apontou que se tratava de um grande pedaço de metal de um satélite, numa época em que os satélites nem eram grandes, ou seja, nenhuma teoria fazia sentido. Em 1961, foi a vez do astrônomo Jacques Vallée identificar um estranho objeto gigante na órbita da Terra. Ele gravou a trajetória dele só para ver seu superior apagar as provas no dia seguinte. 2 anos depois disso, o astronauta Gordon Cooper estava orbitando ao redor da Terra, quando viu uma massa negra flutuante, como ele mesmo descreveu, mais ou menos sobre a cidade australiana de Perth. No mesmo dia, cerca de 100 pessoas em Perth afirmaram que viram um grande objeto negro e relataram às autoridades. Eles não sabiam do depoimento do astronauta até aquele momento, que só viria a público 6 meses depois. Ou seja, não pareceu algo combinado ou coisa do tipo. Nesse ano, agora em 1963, os teóricos da conspiração já tinham até nome para o objeto negro misterioso. Passaram a o chamar de Black Knight, ou Cavaleiro Negro em português. E logo o taxaram como um dos maiores mistérios da astronomia até aquele momento, ponto que não mudou muito nos dias atuais. Mais atualizações vieram em 1974, quando um astrônomo chamado Duncan Lunan, um teórico, afirmou ter decifrado uma mensagem escondida vinda do tal Cavaleiro Negro que pareciam indicar um mapa. Segundo ele, a mensagem dava a localização da civilização que controlava o Cavaleiro Negro e dizia que o objeto tinha como objetivo ajudar a humanidade. Segundo o levantamento feito por Duncan Lunan, o centro do mapa apontava para Epsilon Bootes, uma estrela na constelação de Bootes, lugar que a gente já tinha observado por meio de satélites naquela época. A teoria do escritor afirmou que a transmissão durava 13.000 anos e foi direto para o povo de Epsilon Bootes, levando informações aqui da Terra para essa suposta civilização. Em 1998, o ônibus espacial Endeavour capturou uma série de imagens do Cavaleiro Negro flutuando no espaço, provando que ele realmente existia. Na mesma época, outro astronauta, no caso David Bryant, também disse que viu o tal Cavaleiro Negro. Mas, segundo ele, os chefes da missão em que o objeto foi visto apagaram os registros visuais do satélite e os áudios envolvendo suas descrições, documentos que jamais foram divulgados. Em alguns momentos, o Cavaleiro foi visto também perto da Lua. A teoria oficial da NASA hoje em dia é que aquele objeto visto em 1998 se tratava de uma manta térmica que se soltou da missão STS-88,
que foi a primeira e histórica missão a dar início na órbita terrestre com a construção da ISS, Estação Espacial Internacional. No entanto, não é nem um pouco plausível pensar que aquele objeto seria uma manta. Basta colocar a imagem de uma manta e do suposto Cavaleiro Negro para ver a diferença entre ambos. Escritores ao longo do tempo relataram receber mensagens de objetos massivos que orbitavam a Terra. Um dos mais famosos deles é Philip K. Dick. Mas outros disseram coisas similares, a exemplo de Aldous Huxley. Dick chamava essa entidade como sistema de inteligência viva e ativa e dizia que as mensagens vinham de um satélite ao redor da Terra. Em 2016, ocorreu o mais recente avistamento que pode ter relação com o Cavaleiro Negro. Uma grande forma escura foi vista flutuando próxima à Estação Espacial Internacional neste ano. Desde então, ninguém alegou ter visto o Cavaleiro Negro novamente. Mas o grande mistério que envolve esse suposto objeto extraterrestre continua até hoje, é claro.